Olá, família Kevin. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 15: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, neste dia, eu quero me alegrar com você. Você que está radiante, você que está feliz, que recebeu uma boa notícia nesse começo de ano, que está cheio de expectativas, que está todo animado, que está feliz, porque acabou de ter um bebê, porque descobriu que vai ser pai, que vai ser mãe, porque recebeu um emprego, conseguiu um emprego novo, porque aconteceram mudanças que você estava esperando e tantas coisas boas e tantas alegrias que talvez você esteja aí vivendo neste momento. Eu me alegro com você. Eu estou muito feliz com a sua alegria. Mas o apóstolo diz também: chorai com os que choram. Eu quero chorar com você. Eu quero sentir com você o que você está sentindo. Eu quero estar orando também por você que está triste. Talvez triste porque está acompanhando alguém da sua família que está doente, que está enfermo, que está preso, ou que recebeu notícia triste, ou que está infeliz, cabisbaixo. Eu choro com você. Eu sinto por você nessa hora. E oro ao Senhor que essa tristeza, que esse motivo do choro seja transformado em alegria, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. O Salmos 30 diz, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, que a sua alegria, ela continue, ela transborde, ela traga frutos de alegria. E que o choro, ele pode se transformar em alegria e você possa viver a plenitude da presença, da graça de Deus na sua vida, transformando esse choro, essa tristeza em alegria. Deus ama muito você e que bom que nós temos a esperança, que nós temos a certeza da presença do nosso Deus, do Espírito Santo, de Jesus em nossas vidas, nos auxiliando, nos sustentando, nos acompanhando em tudo até que Ele venha. Muito feliz em estar aqui com vocês e nós temos conversado sobre o princípio da individualidade. E hoje, conversando sobre o princípio da individualidade, eu quero estar conversando com vocês sobre relacionamento com Deus. Nós estivemos falando nesses dias, né, sobre a relação intrapessoal, relação interpessoal, e relacionar com Deus, relacionar com Jesus, relacionar com o Espírito Santo tem tudo a ver com esse desenvolvimento das relações intrapessoal e interpessoais que são relacionadas com a nossa individualidade, não é? Deus nos olha como seres únicos, como seres de relações, como seres especiais que precisam se relacionar bem com os outros, se relacionar bem consigo mesmo, se relacionar bem com Deus, Jesus e Espírito Santo, que é o mais importante de tudo. Nos relacionarmos bem com a Trindade e tudo mais. E nossa vida vai fluir, que Jesus é exemplo disso, né? Jesus, ele tinha uma relação íntima, perfeita com Deus, com o Espírito Santo. Jesus como um homem aqui na Terra, Jesus como ser humano igual a mim, igual a você aqui na Terra. Jó, né? No livro de Jó, nós vemos lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó falando algo assim muito impactante. Ele diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Quem não conhece a história de Jó, vai lá na sua Bíblia, né? E leia a história dele. Veja que experiência linda, tremenda que Jó passou. Uma experiência de rendição, uma experiência de viver momentos difíceis de conflito, momentos de tormenta, de opressão, momentos de deserto, de vale, que muitos de nós talvez não suportariam. Tem pessoas que têm dado cabo da vida, tem pessoas que têm entrado em depressão por menos do que Jó passou. Mas Jó, mesmo passando por situações difíceis, mesmo sendo testado e confrontado como ele foi confrontado, ele foi até o fim. E no final ele diz: Senhor, a essa altura da minha vida, eu chego à conclusão que eu não te conhecia. Eu não te conhecia, Deus. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora imagina, você que já conhece a história de Jó,
E você que não conhece, leia lá a história dele na Bíblia. Jó, está escrito logo no capítulo 1 que ele era um homem íntegro, um homem justo diante de Deus. Ele tinha uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida ilibada diante do Senhor. E Deus chegou para Satanás, que estava rodeando a terra, né? Estava passeando. Deus perguntou a Satanás onde ele estava, o que ele estava fazendo, e ele falou que estava passeando pela terra. E Deus mostrou para Satanás Jó. Deus mostrou para Satanás: está vendo ali o meu servo Jó? Homem íntegro, servo, homem justo diante de Deus. Jó orava por todos os seus filhos, Jó confessava os pecados de todos os seus filhos. Jó estava ali o tempo todo em integridade, íntegro diante de Deus, perfeito diante de Deus. Mas ele foi provado, ele foi tentado. E este homem que tinha essa vida diante de Deus, ele falou assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos ainda, mas nós podemos ser perfeitos e nós precisamos buscar, andar, caminhar como meta essa perfeição, porque Jesus falou: sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Deus falou para Abraão: Abraão, anda em minha presença e seja perfeito. Então hoje eu quero falar com vocês sobre este conhecimento de Deus, essa relação com Deus. No dicionário está escrito que Deus é um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Deus não tem começo nem fim, Deus é Deus, né? Ele é eterno. Causa necessária e fim último de tudo que existe. No Oxford Languages, na categoria religião, teologia, nesse dicionário aí online que eu encontrei, essa definição sobre Deus. Então Deus é esse ente infinito, esse ser sobrenatural. Como eu tenho conversado com vocês, esse ser sobrenatural que é uma pessoa, né? É uma pessoa com a individualidade, Jesus, Deus, Espírito Santo, que temos conversado, né? Ele tem o perfil, ele tem as características dele que nós vamos lendo aí no Velho Testamento, vamos vendo esses atributos de Deus, essas características dele como pessoa. Depois, quando nós formos falar em Jesus, no Espírito Santo, vocês vão ver também que eles têm as características de pessoas que sentem, que bradam, que falam, que ama, que abraça, né? Que tem os sentimentos, né? Que dialoga conosco como pessoas santas, pessoas perfeitas, pessoas sobrenaturais. Então, nós precisamos conhecer Deus, de andar com Ele. Muitas vezes, lembra que eu falei lá sobre a religiosidade, em Mateus 5:20, que Jesus falou para os discípulos sobre os escribas e fariseus. Ele falou assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino de céus de jeito nenhum. Se Jesus voltar, vocês não vão para o céu se vocês não exceder a religiosidade. Vocês precisam sair da religiosidade, porque os escribas e fariseus, eles seguiam tudo ao pé da letra que estava na lei, tudo que estava prescrito na lei, mas eles eram religiosos, eles eram hipócritas, eles eram falsos. Jesus falou sobre isso nos evangelhos, né? Ele se referia aos fariseus, aos escribas, como sepulcros caiados, como hipócritas. E nós não podemos ser isso, pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, ou no seu celular, ou no seu tablet, no seu iPad, né, no aparelho tecnológico que for, mas lê tudo, mas não vive de verdade o que está pregando. É hipócrita. Então, não conhece a Deus como tem que ser. Precisamos ter esse relacionamento de verdade com Deus. É o que eu tenho falado com Deus desde o final do ano passado. Deus, eu quero que seja de verdade. Eu não quero que seja só por falar. Eu não quero só porque eu estou acostumada com isso, porque já virou uma rotina, porque já normalizou. Não é uma vida de normalidade, mas nós somos sobrenaturais. Temos que viver como seres sobrenaturais e como filhas de um ser sobrenatural, né? A nossa identidade é essa, a nossa individualidade, ela tem que ter essa marca da sobrenaturalidade de Deus, dessa identidade linda do nosso Deus. Então, os patriarcas e os seus descendentes
quando eles se referiam, iam conversar com Deus, iam orar, iam falar com Deus, eles se referiam o Deus dos nossos pais. O Deus dos nossos pais. Olha o que está escrito em Daniel 2:23. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Então Daniel, íntimo, né, que estava ali o tempo todo orando, mas ainda tinha esse distanciamento. Muitas vezes nós temos esse distanciamento e muitas vezes está relacionado com a nossa relação, nossa vida de parentesco aqui na Terra, como nós nos relacionamos com o nosso Pai aqui da Terra. Está relacionado, tem relação com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Tem um distanciamento. Nós vamos ver também assim com Jesus como noivo, assim como o Espírito Santo como amigo. Então, essa relação terrena interfere muitas vezes na nossa relação com o nosso Deus sobrenatural. Então, não se referir apenas como Deus de nossos pais, como Deus do meu pai e da minha mãe. O meu pai e a minha mãe tiveram um relacionamento com Deus, tiveram uma comunhão com Deus, eles conheceram e eles nos apresentaram Deus. O meu pai e a minha mãe, eles nos apresentaram. Nossa família é grande, né? Somos 9 filhos, né? Eu tenho 8 irmãos e o meu pai e a minha mãe nos apresentaram Deus. Então, antes nós conhecíamos Deus dos nossos pais, que eles nos apresentaram. E aí a gente confessou Jesus, aceitou Jesus como Jesus como Senhor das nossas vidas, e a gente começa a caminhar. E a partir que nós vamos caminhando, nós vamos conhecendo e vamos amando e vamos nos apaixonando. Eu sou apaixonada por Deus, amo demais esse Deus. E ainda é pouco, porque eu preciso conhecer mais Ele. Eu necessito conhecer mais. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu me aproximo, mais eu respeito, mais eu conheço. Mais sei o que Ele gosta, o que Ele não gosta, e vou agradando o coração dEle, meditando na palavra, usando a palavra dEle na minha vida e praticando. Eu vou conhecendo, vou me rendendo, vou me aproximando, vou ficando mais íntima, vou desenvolvendo intimidade. A partir do momento que eu busco, né, orando, intercedendo, me rendendo aos pés, adorando, e à medida que eu busco através da palavra dEle. Então a gente precisa conhecer Deus, de andar com Ele. Uma coisa é a gente ser apresentado a Ele e confessar Jesus, mas outra coisa é ir seguindo e ir mudando, para agradar o coração dEle. Então Deus, Ele existe, Deus é verdadeiro. Temos experiências lindíssimas, fortes, que demonstram que o nosso Deus existe, como Ele é fiel, como Ele tem cuidado, como Ele tem me respondido, como Ele tem falado comigo, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus, Ele me responde, Ele me diz, né? Coisas que eu pergunto para Ele, Ele me responde, Ele fala comigo. Então a gente precisa desenvolver essa intimidade, de ouvir, ouvidos sensíveis. Abraão tinha um ouvido muito sensível. Na primeira vez que Deus chamava, ele já respondia, ele já atendia, ele tinha um ouvido muito sensível para escutar a voz de Deus. E quando a gente desenvolve intimidade, quando a gente desenvolve conhecimento de Deus, vamos nos apaixonando, vamos amando mais Ele, cada vez mais amando Deus. O Jó falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, andar com Deus. Quanto mais a gente anda com a pessoa, mas a gente conhece as qualidades, mas a gente conhece os defeitos, mas a gente conhece o que ela tem de bom, o que ela tem de desagradável. E nós vamos aprendendo a respeitar, vamos aprendendo a agradar, vamos aprendendo a conviver com ela. O nosso Deus é perfeito, então quanto mais a gente anda com Deus, mais nós vamos sendo perfeitos, né? Mais vamos nos aperfeiçoando nele. Então, quando Moisés, o sogro dele, Jetro, né, foi estar com Moisés naquele momento, na saída, no êxodo, que ele já estava lá no deserto, né, caminhando já para a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Então Jetro foi, levou a esposa de Moisés, os filhos, e aí Moisés testemunhou todas as maravilhas que Deus tinha feito, como o braço forte que tirou do Egito, os livramentos, a presença, toda a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E Jetro ficou tão maravilhado que ele falou
assim, né? Em Êxodo 18, versículo 9 ao 11. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Agora sei que existe um Deus maior do que todos os deuses, um Deus que livra, um Deus que ama, um Deus que faz maravilhas e que tem todo o poder. Agora eu sei que existe um Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Então, o Jetro, ele testificou e testemunhou que Deus é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Ele é maior do que todos os deuses. Tem pessoas que pegam um pedaço de madeira, né, e colocam como Deus. Tem pessoas que pegam imagens e colocam como Deus. Tem pessoas que pegam um animal, que pegam a televisão, que pegam o celular, que pegam o dinheiro e colocam como Deus dessa pessoa. Porque tudo que você presta culto, tudo que você adora, tudo que você dedica uma atenção e coloca como Deus a sua vida é o seu Deus. Se é o dinheiro, é o seu Deus. Se isso é o que ocupa mais o seu tempo, que dedica a sua devoção, se você dedica a sua devoção, dedica a sua fé, dedica a sua atenção maior a esse ser, a esse objeto, seja o que fosse animal, este é o seu Deus. Mas Deus disse em Êxodo 20, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Em Êxodo 20, Deus falou assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha como vocês estavam nesse Egito que representa o sistema do mundo. Vocês eram escravos do mundo. Vocês eram escravos desse sistema, oprimidos, mortos, sem direitos à sua herança que você tinha, né? E aí Deus diz no versículo 13, capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que não esquece, um Deus verdadeiro, um Deus que existe e tem manifestado o seu poder, manifestado as suas proezas. Ele fez isso no Egito, tirando o povo após 430 anos de grande opressão, de grandes tormentas. Eles clamaram, o clamor deles foi ouvido diante de Deus, e Deus proveu um libertador. Deus proveu alguém que ia tirar eles daquele lugar para um lugar de paz, de sossego, para a terra prometida que é a Canaã, não é? Então Deus também hoje para nós, Ele proveu Jesus, o nosso libertador Jesus. Nós estávamos no mundo, nesse sistema de opressão, nesse sistema de pecado, escravos, servos do pecado. Deus mandou Jesus como nosso libertador, e agora nós temos a promessa da vida eterna, de vivermos eternamente com Jesus, na Nova Jerusalém, nos céus, o nosso lugar prometido por Deus. Então precisamos desenvolver essa relação com o nosso Deus, relação de comunhão, relação de adoração, relação de intimidade. Conhecer Deus, não de ouvir falar, não porque alguém conta um testemunho de experiência com Deus, de um testemunho de intimidade com Deus, mas que cada um de nós vivamos essa experiência de intimidade, de ouvir Deus falar com você, chamar o seu nome, te dizer coisas, né? Te dizer revelações, dizer o que Ele pensa, o que Ele espera de você, de andar com Ele todos os dias, o dia todo, até que Ele venha. Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro.